a Deus. Você pode sentar, meu irmão? Graça e paz, bom dia. Que honra estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando a palavra e falando de algo tão precioso, tão importante para nós, que é o Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigada, gente. Vocês são bênção. Aleluia. E agora há pouco nós estávamos no último dia do nosso treinamento de evangelismo e logo depois a gente teve um tempo de consagração e oração. Foi um período poderoso e em que nós desfrutamos da presença do Espírito, da direção do Espírito e foi maravilhoso. E creio que nós iremos continuar também através dessa ministração, recebendo do Senhor e sendo trabalhados por Ele. Amém? Aleluia. Enquanto eu estudava e buscava do Senhor o que trazer para nós, o que Ele queria trazer para nós através da palavra, nessa manhã, o Senhor me deu uma frase. E é muito engraçado porque você construiu uma ministração inteira só com a frase. É bem engraçado mesmo. Eu fico assim, Senhor, tem misericórdia da tua filha, mas sempre dá certo. E aí, a frase é: uma vida cheia do Espírito. Disso depende a sua vida. E eu fiquei, amém, Senhor. Bênção, a gente tem que viver uma vida cheia do Espírito mesmo. E fiquei buscando como trazer isso nessa manhã. E para a gente começar a entender um pouco sobre essa frase, uma vida cheia do Espírito, disso depende a sua vida. A gente fala vida duas vezes. E é importante a gente entender o que vida significa para nós, enquanto aqueles que conhecemos Jesus e nascemos de novo. Não é verdade? Então, o conceito de vida não é mais um conceito natural de alguém que chegou nessa terra e está respirando, mas vida para nós é algo que o Senhor nos dá através de Cristo. Nós morremos para o mundo e revivemos em Cristo Jesus. E eu queria que vocês abrissem, por favor, em João, capítulo 3. Eu vou ler na NVI, o pessoal vai projetar aí. Se a sua versão for diferente, você pode acompanhar na tela. Enquanto você abre, eu vou contextualizando para você essa passagem. Nesse momento, Jesus ele está conversando com Nicodemos. E Nicodemos era um grande homem da lei, conhecedor daquilo que as Escrituras diziam. Mas ao se deparar com Jesus, algo nunca visto antes, Nicodemos foi confrontado pela verdade de que só conhecer a letra, só conhecer a lei, só conhecer a palavra não era o suficiente para a salvação. E aí ele teve um encontro com Jesus e nesse encontro ele fez algumas perguntas e Jesus estava falando para ele a respeito do novo nascimento. E diz assim, a partir do versículo 5. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Você entende que a vida para você não é mais algo natural, mas algo que aconteceu no reino do Espírito, que aconteceu no seu Espírito. Nós sabemos que somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Nós somos um ser dividido em 3 partes. E quando nós aceitamos Jesus e decidimos nascer de novo, o nosso espírito ele é transformado e o Espírito de Deus ele passa a habitar dentro de nós. E isso gera em nós um resultado. E nessa manhã nós vamos aprender um pouco sobre isso. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,17, fala um pouquinho mais sobre essa nova vida. Eu vou ler, você não precisa abrir, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em 2 Coríntios 3,6 diz mais um pouquinho: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, recapitulando o que a gente viu, nós precisamos, e a maioria aqui de fato já fez isso, nascer de novo da água e do Espírito. Então não é mais uma vida natural. Quando isso acontece, nós somos recriados. Então tudo aquilo que era antigo, quem nós éramos antes, ele passa a não existir mais.
passa para o mar do esquecimento, a gente se torna uma nova criação, e as coisas antigas se passam e surgem coisas novas, através da habitação dele em nós, amém? E aí, em 2 Coríntios 3,6, diz que ele, o Senhor, nos capacitou para sermos ministros através da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Amém? Então você entende que existe uma capacitação de Deus a partir do novo nascimento e da presença do Espírito Santo em nós, para que não mais vivamos uma vida natural, mas que sejamos ministros através do Espírito. Então existe a capacitação e também existe uma expectativa de Deus para que eu e você, como nascidos de novo, vivamos uma vida debaixo do poder do Espírito, ministrando as pessoas, sendo transformados por aquilo que aconteceu em nós, mas isso precisa alcançar quem está ao nosso redor. Amém? Glória a Deus. E para que você passe a viver uma vida baseada nessas verdades, uma vida que gera não só transformação em você, mas aonde você chega, você precisa estar consciente da sua identidade como filho de Deus e como nova criação nele. E que todo esse processo de renascimento em Cristo e de habitação do Espírito Santo gera em você um chamado especial à santificação. Porque Deus e o pecado, eles não se misturam. E aí eu falei sobre vida. No começo eu falei que eu ia falar sobre o Espírito Santo. Aí comecei a falar sobre vida. Onde é que essas coisas se ligam? Primeiro você entendeu que você nasceu de novo. E nascendo de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E o Espírito Santo é a própria vida de Deus habitando dentro de você. O poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, agora habita dentro de mim e de você. E que coisa poderosa, que coisa preciosa é ter o Senhor habitando dentro de nós. Mas poderoso, maravilhoso, gracioso, bom mas também uma grande responsabilidade. Porque Deus não pode habitar no mesmo espaço em que o pecado está. Por isso, a vida do Espírito Santo, a vida de Deus em nós, nos leva a um caminho de santificação. E santificação é ser separado para um propósito. É você, todos os dias, ser separado daquilo que não agrada a Deus e passar a viver a sua vida agradando ao Senhor, abandonando as práticas que não agradam a Ele. Amém? Então, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, seu espírito é transformado, você é santificado no seu espírito. Mas, como a gente falou, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. E a partir desse momento que você aceita Jesus, inicia-se o processo de santificação, onde isso que você já recebeu no seu espírito vai começar a afetar a sua alma e o seu corpo. Como isso acontece? Isso acontece através do conhecimento da palavra, através da comunhão com o Espírito Santo. E aquilo que você recebeu no novo nascimento como uma semente passa a se desenvolver através da sua busca ao Senhor. Então, todos nós recebemos uma medida de fé, todos nós fomos santificados, recebemos o Espírito Santo, mas o nosso dia a dia, a nossa busca diária é o que vai definir o nível de profundidade em que nós vamos entrar para viver uma vida no Espírito. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Isso acontece quando você decide, depois de um dia cansativo, fechar a porta do seu quarto, abrir a sua Bíblia e ter tempo de comunhão com Ele. Isso aumenta quando no seu tempo livre você está dirigindo e ao invés de ficar ouvindo uma música aleatória, você decide colocar um louvor e no seu caminho exaltar o Senhor com o seu coração. Quando no seu dia a dia, ao invés de você ficar conversando no intervalo do seu trabalho algumas coisas que não vão edificar, você decide tirar um tempo de oração. Você está vivendo consciente de quem Ele é e que Ele habita dentro de você. E sabe, gente, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. E Ele habita dentro de nós, Ele nos ama e Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Então nós não podemos viver uma vida aquém dessa verdade. Imagina se você estivesse aqui, eu estivesse ministrando e todos vocês estivessem olhando para as paredes, olhando para o teto, fazendo assim, não dando ouvidos ao que eu estava falando. Seria uma coisa educada a se fazer?
eu ia ficar um pouco triste, vamos ser sinceros, né? Eu ia ficar, gente, tudo bem, né? Depois eu ia ficar feliz, mas na primeira eu ia ficar um pouco triste. Então imagine você, o Espírito Santo, todos os dias. Bom dia, meu filho. Eu estou aqui, nós vamos viver esse dia juntos. E aí você acorda e diz: ninguém gosta de mim. Sou tão sozinha. Espírito Santo, mas eu estou aqui, eu quero passar esse dia com você. Vamos viver juntos. Olha, eu tenho isso aqui para você aprender hoje. Eu tenho essa pessoa aqui para você alcançar. Eu tenho isso para te mostrar como você pode melhorar nessa área. Eu posso te ensinar a fazer essa coisa nova que você está desejando no seu coração. Afinal de contas, Ele tem toda a sabedoria. E todos os dias Ele está disponível para mim e para você. Para ter um relacionamento íntimo conosco. Para nos ensinar todas as coisas. Para nos moldar de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos negligenciando essa presença. Nós estamos ignorando, a palavra é essa. Vivendo a nossa vida como se Ele não estivesse aqui. E fica aí a reflexão. Eu amo que toda vez que eu vou ministrar uns assuntos assim bem tranquilos, graças a Deus. Mas isso passa primeiro por mim e eu fico: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a considerar mais a Tua presença, sabe? Abra os seus olhos pela manhã e dê bom dia, Senhor. Bom dia. Como você chama Ele? Aquele apelidinho carinhoso que você tem com o Senhor. Bom dia, papai. Ai, vamos viver esse dia juntos. Como você faz? Você e Ele. Intimidade é algo que você não aprende com ninguém. Eu não vou poder te falar como você pode fazer para ter intimidade com o Senhor. Intimidade você constrói. E você constrói investindo tempo em estar com a pessoa. Não é assim que funciona naturalmente. Então, quanto mais tempo você decidir investir com o Espírito Santo, mais intimidade você vai construir com Ele. E com a intimidade, o Espírito Santo ele vai começar a te guiar de forma específica. E Ele tem prazer em guiar-nos em coisas grandiosas, coisas muito importantes, assim, uma decisão importante que você vai ter que tomar. Ele tem prazer e Ele está lá para te guiar. Mas Ele também tem prazer em estar lá para te guiar no teu dia a dia. Quando, por exemplo, mulheres, a gente vê uma roupa e aí, por exemplo, a gente não está com tempo de provar. Aí viu aquela roupa. Ai, acho que eu vou levar essa. E a gente está sem tempo, vai precisar usar essa roupa, então não vai ter como vir trocar. E aí a gente olhou a roupa, gostou muito. Mas tem algo dentro de nós. Não é algo, é alguém, é Ele. Dizendo assim, leva essa não. Aí eu sei, mas eu gostei tanto. Aí fico pensando, será que é coisa da minha cabeça? Aí leva. Aí chega em casa, não vestiu bem. Até serviu, mas não ficou do jeito que você imaginou. Mas sabe que você não sabia, que não ia ficar desse jeito que você imaginou. Mas o Espírito Santo sabia. E isso parece uma coisa muito boba, né? Um exemplo muito fútil. Mas o Senhor se importa com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com tudo que é importante para você. E Ele conhece as coisas que você não conhece. Então, por que não viver uma vida usufruindo do privilégio que é ter Ele? O dono de toda a sabedoria, te guiando em todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês podem abrir comigo em Romanos 8? O Espírito Santo habitando dentro de nós, traz para nós uma natureza de santidade. E lá em Romanos 8, a partir do verso 14... vai falar um pouco sobre isso. E diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito que os escraviza novamente, para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ter o Espírito Santo dentro de nós é o que nos garante que, ao aceitarmos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E que não precisamos mais viver uma vida em que temos um Deus distante, temível, grandioso, poderoso, mas longe. E apesar de Deus ser tudo isso, poderoso, majestoso, maravilhoso, você começa a falar, não termina nunca mais, que são muitos atributos. Apesar dele ser tudo isso, Ele te chama e Ele me chama para uma relação próxima de paternidade.
Isso é possível por causa do Espírito Santo. Então, se você vê Deus como alguém distante, o primeiro passo para que você passe a ter um relacionamento mais próximo com Ele e a desfrutar dessa paternidade maravilhosa que o Senhor coloca disponível para nós, é você ter comunhão com o Espírito Santo. Que é ter comunhão com Deus. Que é descobrir quem você é e quem Ele é todos os dias. É tão simples, mas é tão poderoso. Glória a Deus. E quando você se reconhece como filho de Deus, como habitação do Espírito Santo, e você entende que Ele é o próprio Deus e que Ele é próximo, que Ele é maravilhoso, mas que Ele é Deus. Entende assim, sério mesmo, Deus está habitando dentro de mim. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Isso chama você para uma vida de santificação. E, de fato, o Espírito Santo é o agente de santificação em nossas vidas. É Ele que nos ensina a melhorar, é Ele que nos ensina a abandonar as obras da carne e a viver debaixo do fruto do Espírito. Abra, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 22. Diz o seguinte: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, existe um alvo de santificação, que é que Ele parta do nosso espírito, alcance a nossa alma e se manifeste também no nosso corpo. Em Romanos 8,2 diz assim: porque em Cristo a lei do Espírito de vida libertou você da lei do pecado e da morte. Sabe que antes de nascermos de novo, nós éramos escravizados pelo pecado. Você vê hoje alguém no mundo e as pessoas podem até falar, não, porque crente não se diverte, é muito preso. Mas você é feliz, é tranquilo, sem depender de nada, sem depender de um vício, porque você tem Ele. Enquanto, infelizmente, essas pessoas estão escravizadas e só são felizes quando estão bebendo, quando estão praticando prostituição e outras obras da carne, que a Bíblia nos ensina e a gente vai ver mais para frente. E essas pessoas só estão felizes, só estão bem, entre aspas, quando estão fazendo isso. Porque a lei do pecado e da morte está sobre a vida delas. E elas são escravas, de fato, desse tipo de prática para estarem bem. E quando você nasce de novo, essa lei não está mais sobre você. Você não tem mais esse jugo sobre os seus ombros, mas sobre você opera a lei do Espírito, que traz vida. E lá em Romanos 8, a partir do verso 5, vai falar mais um pouquinho profundamente sobre isso. Eu peço que você preste atenção na leitura e pegue algumas chaves poderosas. E diz o seguinte: quem vive segundo a carne aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo... Calma. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Mas agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Em 1 João 3,9 continua dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus.
Romanos 6,11 diz: assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então isso aqui quebra um biscoito muito difundido no meio gospel, que é... Ai, que foi isso? No meio gospel, que é o seguinte: somos todos pecadores. O pastor até faz esse exemplo. Pobre de mim. E aí ele falou, verme de Jacó, essas coisas. E você pode ter ouvido, ou você pode ter crescido nesse contexto, aprendendo a palavra dessa forma. Mas eu quero te dizer que quando você nasce de novo, a sua natureza passa a ser a natureza de Deus. E a natureza de Deus não é a natureza pecadora. Amém? Isso quer dizer que você nunca mais vai errar e nunca mais vai pecar? Não. Porque, como a gente estava falando mais cedo, esse é um processo de santificação. O seu espírito está pronto, mas a sua alma e o seu corpo, às vezes, vão falhar. E está tudo bem falhar alguma vez, porque junto ao Pai você tem Jesus Cristo, que é o seu advogado. Mas você precisa se arrepender e deixar. A Bíblia fala que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Amém? Mas você precisa entender que pecador não é mais um título que se refere a você. Você é santo, justiça de Deus, a habitação da própria vida de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Então, se você entende que nasceu de novo, que morreu por pecado e agora vive para o Senhor, não faz sentido nenhum, sendo muito sincera, você viver uma vida baseada somente nas suas vontades, naquilo que agrada a você. Até porque, veja, se o plano de Deus é salvar a humanidade, beleza, você está salvo, eu estou salvo. Se fosse só isso que Deus espera de nós, aceitei Jesus, uhul, fui para o céu. Mas existe algo a ser feito nessa terra. Nós somos as mãos do Senhor, agindo, nos movendo e alcançando a vontade dEle, alcançando as pessoas. Então, para que você viva aquilo para o qual o Senhor te criou para viver, afinal de contas, antes mesmo de você estar lá na barriguinha da sua mãe, ainda substância informe, o Senhor já via os seus dias e Ele já havia planejado um propósito poderoso para você viver. E quando você nasce de novo, você está habilitado para entrar nesse propósito. Mas quando você decide, consciente ou inconscientemente, continuar vivendo uma vida de pecado e não uma vida de santificação, você atrasa a manifestação desse plano. E se você não se arrepender e mudar, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Se não houvesse algo a ser feito, você não estaria aqui. E como alguém que decidiu pelo Senhor, que decidiu fazer Jesus não só Salvador da sua vida, mas Senhor, eu entendo que você é alguém que deseja agradar o seu Senhor. Eu entendo que você é alguém que quer viver o que Deus tem para você, porque você entende que aquilo que Ele tem para você é o melhor. E eu vou te falar uma coisa com propriedade. Viver fora da vontade de Deus nunca vai trazer alegria para o seu coração. Você pode ser rico, você pode ter uma bela família, você pode ter tudo o que seja desejável a esse mundo, mas você não vai estar plenamente satisfeito. Porque, como eu falei, você nasceu para um propósito específico. E enquanto você não estiver no centro desse propósito, você não vai ser pleno. E quando você busca conhecer o Senhor, quando você se dedica a se santificar, quando você se dedica a corresponder àquilo que Ele depositou no seu coração, aí sim você entra na plenitude daquilo que Ele tem para você. E estar na plenitude daquilo que Ele tem para você não é estar... às vezes o Senhor Ele nos dá uma visão a respeito do nosso chamado, e talvez você seja um evangelista e o Senhor tenha colocado uma visão para você, e você numa cruzada como aquele evangelista que o pastor Reinhard Bonk, que o Senhor falou, que ele citou mais cedo no treinamento, e esse evangelista alcançou milhões de pessoas. Uma cruzada dele alcançava mais de 1 milhão de pessoas aceitando Jesus. Então, vê que coisa grandiosa. Talvez o Senhor tenha compartilhado um plano desse ao seu coração. E não é sobre isso que eu estou falando. Estar plenamente na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, não é eu pular daqui, do banco da igreja, aceitei Jesus hoje, e pular já para essa fase. Mas é eu estar correspondendo aos passos que o Senhor me apresenta, para que eu alcance o cumprimento daquilo que Ele me confiou, dessa visão. Então, Reinhard Bonk com certeza não começou, aceitou Jesus, no outro dia já estava fazendo uma grande cruzada. Através do caminho, na igreja local, servindo ao Senhor, é que o Senhor constrói em nós e nos ajuda a desenvolver as ferramentas que Ele depositou no nosso coração. Como eu falei, você
e eu nascemos para um propósito específico. E uma coisa que é verdade sobre isso, talvez você não se veja fazendo o que Deus te mostrou que você vai fazer. E você não se enxergue capaz de fazer isso. Mas eu quero te dizer nessa manhã que todas as ferramentas que você precisa para desenvolver o chamado que Deus te confiou já estão dentro de você. E você precisa apenas desenvolvê-las. E esse lugar, a igreja local, é um lugar poderoso. Porque aqui, vivendo a vida comum da igreja, servindo ao Senhor, é que você vai ter a oportunidade de desenvolver cada uma dessas ferramentas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, quando eu me encho do Espírito, quando eu me encho da palavra, o que primeiro acontece é, estou alimentando meu espírito. E isso gera um resultado na minha alma, porque a Bíblia fala que nós renovamos a nossa mente. Então, sua mente é renovada e através da renovação da nossa mente, da sua mente, da nossa mente, a gente muda aquilo que a gente pensa, muda aquilo que a gente fala, e isso gera um resultado em nós, inclusive também no nosso corpo. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. E isso está muito associado também com nós estarmos cuidadosos com aquilo que sai da nossa boca. E encher o nosso coração com a palavra, renovar a nossa mente com a palavra, vai nos trazer para um terreno seguro. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se eu dedico a minha vida a encher o meu coração daquilo que é bom, que é agradável, que é proveitoso, que diz respeito ao meu Senhor, quando eu abrir a minha boca, o que vai sair? Palavras que agradam a Ele, que trazem vida para mim. Amém? Então, a santificação é uma resposta consciente à presença do Espírito Santo. Quando eu entendo a grandiosidade que é ter o Espírito Santo habitando dentro de mim, não tem como a minha resposta ser diferente de estar separado para Ele. O que acontece muito é que essa consciência demora a chegar para algumas pessoas, mas nessa manhã o Senhor nos convida a revisitar essa verdade e a fortalecer essa consciência no nosso coração. Ele habita dentro de nós e por causa disso nós somos habilitados a viver uma vida de santidade. Amém? Amém. E santidade não é algo que eu sento aqui na igreja e aí o pastor está ministrando, a Adriana está ministrando, o pastor Eric e Shelinha estão aqui e eles são os pastores, né? E vivem uma vida santa. E aí eu estou sentado e a santidade deles vai pegar em mim, como se fosse algo que contagia. Mas não é assim não, tá? Santidade é construída dia após dia, oportunidade após oportunidade de obedecer o Senhor, de ouvir a voz dEle e decidir se separar daquilo que não agrada a Deus e viver aquilo que agrada a Ele. Amém? E dia após dia, quando você decide fazer essas mudanças, o seu caráter vai sendo transformado e você vai sendo santificado no Senhor. E aí, gente, isso é uma tarefa que demandaria muito esforço. E no nosso esforço natural a gente nunca conseguiria. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos enviou o Espírito Santo, que nos ajuda em todas as coisas. Então, aquilo que é uma dificuldade para mim, aquilo que é uma dificuldade para você, talvez você já saiba, seja algo que você sabe que tem errado de forma consciente, ou que nessa manhã o Senhor tem trazido ao seu coração, porque é Ele mesmo, é o Espírito Santo que Ele vai dizer: ei, não vá por aí não, isso aqui não dá certo não, faça desse jeito, não faça assim. Sabe, Ele nos guia de forma pessoal. E Ele nos traz sinalizações vindas direto do coração de Deus, para que a gente se ajuste àquilo que não está agradando ao Senhor e passe a viver uma vida que agrade a Ele. E para você começar a perceber o guiar do Espírito, deixa eu te contar um exemplo muito simples. Você que sabe como funciona o semáforo, né? A gente tem 3 cores: o verde, siga; o amarelo, atenção; e o vermelho, pare. E aí, você pode sondar o seu coração, sondar o seu espírito quando você, com certeza, o Espírito Santo fala com você. Talvez você ainda não tenha afinado o seu ouvido para perceber a voz dele. Mas aí você vai lembrar do semáforo. Quando você for fazer uma coisa, às vezes você vai ter uma sinalização. Tenha atenção com isso.
Não vá não. Um pare, um sinal vermelho, ou então um sinal amarelo. Observe com cautela. E aí você vai lembrar. Esse é o Espírito Santo e ele está falando comigo. E nós nos enchemos do Espírito Santo. Eu trouxe 4 pontos para a gente finalizar e fechar isso. E vai ser rapidinho. O primeiro ponto é: conheça a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, verso 9, diz o seguinte: como guardará como guardará um jovem puro o seu caminho? Está bem ali, glória a Deus. Vivendo de acordo com a tua palavra. E nós não podemos viver de acordo com algo que nós não conhecemos. Então, quanto mais a gente conhece a palavra, mais nos tornamos puros nele. Segundo ponto, passe tempo com ele em oração, em comunhão. E principalmente em oração em outras línguas. A Bíblia nos ensina que quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato, a nossa mente fica infrutífera. E se a ideia é a gente estar mais afinado com o Espírito Santo, quanto mais a gente fortalecer nosso espírito, mais isso vai ser facilitado. Amém? Terceiro ponto, obedeça fielmente à direção do Espírito Santo. Lá em Mateus 5, Jesus ele conta uma parábola, a parábola dos talentos. E nessa parábola ele divide para 3 servos e no final ele retorna para ver o que foi que esses servos fizeram com esses talentos. E aconteceu isso comigo e com você. Não é verdade? Quando você nasceu, o Senhor depositou em você um propósito e ferramentas. E no final dessa parábola, quando ele volta, ele vai dando a devolutiva para esses servos. E no capítulo 5, verso 23, vai falar: servo bom e fiel. Está na NVI, eu só lembro na área, mas vou ler ali, viu, gente? Portanto, se vocês... Mateus 5, 23. Ih, minha gente, acho que eu dei a referência errada. Mas amém. Servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deixa eu abrir aqui para conferir. Servo bom e fiel. Gente, depois eu digo para vocês, para a gente não... 25, 21, 5, 23, eu não sei de onde eu tirei. Aleluia. Mateus 25, 21. Era 25, 21 e 23 que falam a mesma coisa. Agora sim, eu anotei errado. Obrigada, Adri. Então, valeu, Judite. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o terceiro ponto: obedeça fielmente à direção do Espírito Santo. Quando ele te disser vai, e mesmo que você pense, oxe, mas como vai ser? E você for, e aí quando ele te disser não vai, e você, oxe, mas está tudo favorável para eu fazer isso, e você decidir não ir, quanto mais você for fiel nas pequenas direções, mais sensível você se torna a ouvir a voz dele, e mais direções você vai receber. E como sabemos que ele é o melhor que tem, ouvir a voz dele vai levar a sua vida para caminhos de paz e não de mal. Amém? E o último ponto é: abandone as obras da carne e manifeste o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, agora está a referência certa, Gálatas 5, a gente tem, e fica de tarefinha de casa para você ler esse capítulo, porque ele começa falando das obras da carne, que são coisas que não pertencem mais a nós, mas que a nossa natureza anterior, caída, se inclinava para esse tipo de obra. E que talvez, agora que você nasceu de novo, está com o seu espírito santificado, o seu corpo, a sua mente possa ter uma dificuldade com alguma dessas áreas. E aí o que é que você faz? Você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, mas você também tem aqui neste lugar uma liderança que ama a sua vida, que vai ter prazer em te orientar na palavra e te ajudar a abandonar essas coisas, a se livrar disso. Porque você sabe que nasceu de novo e não precisa mais ter sobre os seus ombros o jugo do pecado. Não é verdade? E no 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E ele continua dizendo: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando você entende que você nasceu de novo não para viver uma vida natural, não para ser um evangélico que senta no banco, mas para ser verdadeiramente um filho de Deus que carrega a presença do Espírito Santo, você se torna responsável, você abraça para você a responsabilidade de crucificar a sua carne e matar os desejos carnais e viver uma vida que manifesta o fruto do Espírito que já habita dentro de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo o que nós precisamos para viver uma vida de santidade já está dentro de nós, que é Ele, e uma decisão de viver essa vida. Porque se você não decidir obedecer ao Senhor, se você não decidir se santificar, se você não decidir se separar do pecado, Deus não vai fazer isso por você. E, apesar de não ser desejo de Deus, quem vai sofrer o dano é você. Porque todas as nossas ações têm consequências, né? É um princípio. O que você planta, você colhe. E nós precisamos permitir que a palavra de Deus e a presença de Deus e o Espírito Santo impactem a nossa vida de uma forma tão poderosa que isso, como a gente vem falando, parta do nosso espírito, que é onde já aconteceu. Alcance a nossa alma, se manifeste no nosso corpo, se manifeste nas nossas ações, se manifeste quando você entrar num ambiente e a pessoa olha para você. Tem uma coisa com essa pessoa. O que é? Tu tem alguma coisa diferente. Aí você vai falar: eu sou crente, eu sou cheio do Espírito, eu sou filho de Deus, eu carrego a vida dele em mim. E a pessoa vai dizer: interessante. E aí você fala de Jesus e alcança aquela pessoa. Olha que maravilhoso. Quando você decide viver uma vida cheia do Espírito, as pessoas vão ser atraídas para Jesus. Elas vão ser atraídas por aquilo que você carrega. Porque ao entrar no ambiente, a presença entra com você. Mas você decide o nível da presença que você vai estar manifestando ao entrar nos lugares, ao andar pelas ruas. Quando você decidir buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. E para a gente fechar, o último versículo, a Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E sabe, gente, não vai ser fácil você decidir, algumas vezes, viver em santidade. Naturalmente, a sua carne não vai querer, a sua alma não vai querer, mas por causa do Espírito que habita em você, porque você tem alimentado o seu Espírito para pegar junto com o Espírito Santo, que habita dentro de você. Esse processo, ele é possível, ele é viável e ele é maravilhoso. E sabe que vai ser necessário um esforço meu e seu para que a gente ande e viva uma vida em santidade. Amém? Tem uma frase de Joyce Meyer, enquanto estava estudando, eu anotei para trazer para vocês, e eu quero que vocês meditem sobre isso, sejam abençoados. E diz assim: o que eu tenho no meu espírito é o que Cristo fez por mim. Como eu vivo a minha vida é o que eu faço por Ele. Então o Senhor nos abençoou tanto, nos deu tão grande salvação. E o que podemos dar a Ele? A não ser obedecê-lo e viver uma vida que agrade a Ele. Amém? Que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra. E se existe alguém em nosso meio que ainda não conhece Jesus, que ainda não fez Ele Senhor da sua vida, que ainda não está habilitado a viver uma vida que agrade a Ele, sabe, sozinho você não vai conseguir. Sendo muito sincera com você, naturalmente você não tem força, mas nele você tem tudo que você precisa, tudo que é necessário para ser liberto de vícios, para ser liberto de comportamentos que são errados, ou até você pode viver uma vida muito tranquila. Eu faço bem a todo mundo, eu sou legal, eu sou gente boa, eu cuido dos meus vizinhos, eu cuido dos animaizinhos de rua, eu cuido das pessoas. Eu sou uma bênção. Mas sabe que, apesar disso ser muito maravilhoso, obras não vão te levar a Deus. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Se não fosse necessário
que o caminho fosse aberto até Deus. Deus não precisava mandar Jesus. E a gente podia ser só bonzinho, legal, tranquilinho. Mas não. Isso não salva ninguém. O que salva e que traz transformação é Jesus Cristo, o Senhor. E se você ainda não conhece Ele, não tem Ele como Pai, eu te convido nessa manhã a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você e você vai ter a sua vida completamente transformada. Aleluia. Glória a Deus. Todos salvos? Aleluia. Sejam abençoados na prática dessa palavra.